Olá! O Sem Disfarce dessa semana é um debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Tocantins. Vamos às apresentações. Gedeon Pitaluga Júnior, na chapa OAB para Todos, é pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil, Direito Tributário e Direito Eleitoral. É conselheiro federal da OAB. Foi fundador e ex-presidente da Associação Tocantinense dos Advogados e atual conselheiro da Associação Brasileira dos Advogados do Tocantins. Também é candidato nessas eleições Walter Ofuji Júnior, da chapa OAB Protagonista. É pós-graduado em Direito Processual, foi gerente jurídico da Celtins, consultor jurídico da Invesco, coordenador e consultor jurídico da Enerpeixe e assessor jurídico do Tribunal de Justiça do Tocantins. Também concorre nessas eleições da OAB Esther Nogueira, da chapa Somos Mais Ordem, que é especialista em direito penal, direito processual, civil e direito da família, sua área de atuação. É integrante do Instituto Brasileiro de Direito da Família, atualmente compõe a coordenação de acompanhamento do sistema carcerário brasileiro, órgão de assessoramento do Conselho Federal da OAB, atuando na melhoria do sistema carcerário brasileiro. Bom, nesse primeiro bloco, nós daremos 3 minutos a cada um dos candidatos para apresentarem as suas propostas, caso sejam eleitos à presidência da OAB. É por sorteio. A primeira será Esther Nogueira. 3 minutos a partir de agora. Gostaria de agradecer à TV Record pela realização desse debate. Gostaria de cumprimentar a jornalista Graziela Guardiola. Gostaria de cumprimentar os colegas, Dr. Walter Ofuji, Dr. Gedeon Pitaluga. Gostaria de cumprimentar também as colegas advogados que se fazem presentes. E especialmente eu gostaria de agradecer e cumprimentar as advogadas e os advogados do Estado que se propõem a assistir esse debate. A eleição da Ordem dos Advogados do Estado do Tocantins é uma eleição preponderantemente importante, porque aos advogados é dado a oportunidade de analisar o que eles realmente querem da instituição. Nós temos um projeto de gestão voltado à coparticipação do advogado, que eu espero ser respeitoso e propositivo. Muito obrigada. Vamos ao próximo. Gedeon Pitaluga. 3 minutos, o tempo contando a partir de agora. Como a doutora Esther, eu gostaria de parabenizar a Rede Record, parabenizar a organização dessa iniciativa e dizer, desde o início, da importância de um debate dessa natureza num programa como o Sem Disfarce, que já é referência de qualidade no meio de comunicação local. E desde o início dessa discussão, eu gostaria de deixar claro a importância de se discutir a eleição da OAB, não só dentro de um contexto classista, mas dentro de um contexto onde a OAB, sempre por sua trajetória histórica, sempre se apresentou como uma representante, uma legítima representante da sociedade civil organizada. E não por acaso, nosso presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho sempre diz que a OAB é a voz constitucional do cidadão. Dentro de um contexto legal, legítimo, onde a Constituição Federal cita a Ordem dos Advogados do Brasil e em mais de 10 oportunidades em diferentes temas, mas também pelo contexto histórico. Dentro do seu contexto histórico, a Ordem dos Advogados do Brasil participou efetivamente da Direta Já. Na época da ditadura, teve uma posição firme em defesa do cidadão. Com todo respeito à magistratura, com todo respeito aos membros do Ministério Público e demais entidades, foi a Ordem dos Advogados do Brasil que se colocou ao lado do cidadão. Na Direta Já, nós tivemos a figura de Sobral Pinto, naquela célebre discurso, aquele célebre discurso na Praça Candelária. Lá estava a Ordem dos Advogados do Brasil se manifestando pela Direta Já. Depois disso veio o impeachment de Collor, capitaneado e junto com a CNBB, com a ABI e também com a UNE, mas a Ordem dos Advogados do Brasil se posicionando em prol da cidadania, em prol do cidadão brasileiro. Depois disso, nós tivemos ainda passagens históricas da sociedade brasileira e da democracia brasileira, onde a Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou de forma proeminente, por exemplo, na ficha limpa, na lei de iniciativa popular com uma ficha limpa, também se posicionou de forma muito forte quanto às eleições limpas e agora
dentro da reforma política com a ADI 4650, onde a Ordem dos Advogados do Brasil interpôs uma ADI e promoveu uma verdadeira reforma política através do Supremo Tribunal Federal. É nesse contexto de diálogo qualificado, representativo, é que a Ordem dos Advogados do Brasil faz esse processo eleitoral. E é assim que a advocacia merece ser tratada durante esse processo eleitoral, de uma forma construtiva, propositiva e, acima de tudo, qualificada. E é nesse intento é que se coloca essa candidatura, que vamos destrinchar todas essas propostas durante todo o período eleitoral, mas que demonstra claramente uma discussão de construção propositiva e ideológica. Tá certo, muito obrigada. Bom, apenas para confirmar, o último, Walter Ofuji, o seu tempo conta a partir de agora. Olá, Graziela, em nome de quem eu cumprimento todos aqui presentes e a emissora pela excelente iniciativa. Hoje nós estamos fazendo história, né? O nosso grupo vem pleitear a gestão da OAB voltado nos interesses da categoria e buscando o protagonismo dela. Nós acreditamos que nesses últimos 21 anos a OAB perdeu totalmente esse norte, seja em prol da sociedade, seja em prol do judiciário e seja em prol dos advogados. A nossa candidatura é uma candidatura de oposição, a única candidatura de oposição existente face aos dois colegas candidatos que estão aqui, que eu também cumprimento. Vocês poderão observar no nosso site todas as propostas voltadas, e vocês vão observar que as propostas estão muito parecidas entre todos os candidatos. Mas nós queremos crer que somente um projeto de alternância de poder, um projeto de uma OAB desvinculada e independente de grupos partidários, nós conseguiremos implementar as mudanças necessárias. Nós temos aí hoje em dia um aviltamento da classe dos advogados, nós temos aí uma sociedade clamando pela presença do OAB. O meu colega candidato, o doutor Gedeon, muito bem colocou. Eu lembro muito bem do discurso do Sobral Pinto, que dele participei, eu estava lá no comício no dia, eu era estudante de Direito. E aquela ali é uma OAB atuante. Nós não vemos isso aqui. Nós temos há 21 anos, nós não sabemos a última vez que a OAB ajuizou uma ação civil pública, ela se interessou pelos grandes temas relevantes dessa sociedade. Então nós acreditamos que o protagonismo da entidade, ele só virá quando o advogado cumprir o seu papel constitucional, exercer o seu munus público. Nós acreditamos que esse caminho é um caminho de mão dupla. Nós exercemos o nosso papel perante a sociedade, né, de uma maneira independente, de uma maneira pontual, quando necessitar, contundente, e aí sim a sociedade irá nos reconhecer, e aí sim nós seremos valorizados. É com esse conceito que esse grupo, e um conceito de grupo, nós também queremos mudar as questões viscerais e culturais. Nós precisamos acabar com essa história do personalismo da OAB. Nos últimos 21 anos, nós tivemos 3 presidentes, tão somente 3 presidentes. Então, nós acreditamos que a classe está preparada para gerir os seus destinos, com alternância de poder, com uma gestão equilibrada, transparente e, principalmente, eficiente. Nós também precisamos, na área administrativa, trazer eficiência para essa instituição. Hoje em dia nós temos uma gestão deficitária que nós temos acompanhado aí diuturnamente, né? Nós tivemos um problema na última reunião do Conselho Estadual, nós não tivemos quórum, então nós precisamos retomar a instituição. E é com essa finalidade que nós viemos aqui debater hoje com os senhores. Tá certo, muito obrigada. Bom, no próximo bloco, o candidato pergunta para candidato. Não saia daí, o programa Sem Disfarce volta em 1 minuto. Estamos de volta com o debate dos candidatos à presidência da OAB Tocantins. Nesse bloco, será feito o sorteio de um candidato e esse candidato escolhe qual dos dois pretende perguntar primeiro, mas será feita a pergunta para os dois candidatos, tá bom? Ok. Esther Nogueira, para quem você pergunta primeiro? Dr. Walter Ofuji. Você tem 1 minuto para a pergunta. Dr. Walter, se o senhor for eleito, quais as medidas que vai implementar para reduzir a carga tributária do advogado autônomo? O senhor tem 3 minutos para a resposta, o tempo contando a partir de agora. O advogado autônomo, a carga tributária em cima dele é o ISSQN.
Nós temos que criar um debate muito aberto junto aos municípios locais para que essa carga tributária ela seja diminuída, mas tem que ser uma conversa, um diálogo muito aberto. E nós acreditamos que nós teremos essa condição de dialogar abertamente com esses poderes públicos, né, os municípios, desde que nós tenhamos a nossa autonomia resgatada, a nossa valorização resgatada. Então nós acreditamos que se nós conseguirmos abrir uma comissão forte de direito tributário com a participação e gerência de quase todos os advogados da área, nós podemos abrir uma grande discussão tributária para que a gente possa reduzir essa carga tributária. A senhora tem 1 minuto para a réplica. Hoje... Desculpa, 30 segundos. 30 segundos? 30 segundos. O tempo contando a partir de agora. Na minha gestão, nós iremos implementar uma campanha no sentido de que seja criada, através do Conselho Federal e do Congresso Nacional, a firma individual para diminuir essa carga tributária. Até porque, não somente o ISS, mas o advogado autônomo, ele paga também imposto de renda retido na fonte, o INSS e o ISSQN. Então, a carga tributária é grande e a solução é a gente buscar, através da Comissão de Direito Tributário, uma solução no sentido de diminuir essa carga tributária que é grande. O senhor tem 1 minuto para a tréplica a partir de agora. Nós convergimos, eu converjo com a proposta da candidata Esther Nogueira, exatamente, mas nós temos que ter comissões efetivas, comissões fortes. Não as comissões que tem hoje em dia aí, temporais e criadas e atuando em período eleitoral. Nós precisamos que essas comissões efetivamente atuem, que haja uma captação desses advogados tributaristas, para que eles venham para dentro da ordem, para que eles venham discutir a questão e assim poder somar esforços e junto com os nossos conselheiros federais, nós buscarmos essa solução. Candidata Esther, a sua próxima pergunta agora é para o candidato Gedeon. A senhora tem 1 minuto a partir de agora. Candidato Gedeon, o que tem saído na imprensa e comentado nas redes sociais é o que o senhor está sendo apoiado pelo governo estadual. A OAB ajuizou recentemente 3 ADIs contra o pacote de aumento de impostos. Pergunto, qual o seu posicionamento sobre o pacote anunciado pelo governo e, caso eleito, vai manter as ADIs, mesmo contrariando o interesse de quem lhe apoia? O senhor tem 3 minutos para a resposta a partir de agora. Agradeço muito a pergunta pela amiga Esther, porque realmente é uma crítica que tem se apresentado pelos 2 amigos candidatos à nossa candidatura. Então é uma grande oportunidade de tratar desse assunto de uma forma transparente e propositiva. Primeiro dizer que tem uma carga ideológica nessa discussão. A nossa posição é de um diálogo qualificado com as instituições, não só com a classe política, mas com a Defensoria Pública Geral, com a Procuradoria, com o Ministério Público Estadual e Federal e todas as outras entidades que envolvem de alguma forma a sociedade civil organizada. Esse diálogo qualificado nos possibilita, por exemplo, como foi tratado aqui no assunto anterior, a redução fiscal em relação ao advogado, que não é concebível discutir a redução fiscal para o advogado em sede de comissões, porque as comissões só assessoram o Conselho Estadual. Ele não tem cunho nenhum de tratamento junto ao Conselho Federal, nem competência, e muito menos autonomia para tratar isso em sede de Assembleia Legislativa, Câmara Municipal ou mesmo dentro do Poder Executivo. Então isso já demonstra claramente a nossa diferenciação ideológica. De outro lado, eu gostaria de deixar, e respondendo de forma objetiva a pergunta da doutora Esther, demonstrar que eu não tenho o apoio do governo do Estado. E exemplo disso é que, por exemplo, na chapa do amigo Dr. Walter Ofuji, tem os 2 advogados do governador, Dr. Solano e Dr. Leandro Finelli. Na chapa do Dr. Walter Ofuji, por exemplo, tem um conselheiro federal de estrita ligação política com o governador, que é o Dr. Kita Maciel. Na chapa do Dr. Walter Ofuji, tem advogado que é filho do cerimonialista do governador do estado. Além disso, em relação à doutora Esther tem como sócio e grande amigo o chefe do gabinete civil do governador do governo do estado, doutor Télio, a quem tenho o maior respeito. Mas demonstrando claramente que a eleição da ordem não se faz dentro de um contexto político ou pessoal. Ele se faz de uma forma muito mais ampla. E aí as chapas demonstram isso. Demonstram que o processo político partidário, se está presente, não está presente para poder pautar. Até porque o nosso entendimento é que a subserviência se dá com omissão. Como nos últimos 3 anos a ordem foi omissa.
A subserviência se dá com vinculação financeira, como é o caso do Dr. Walter, que é assessor jurídico do deputado Irajá Abreu. Nunca se dará com diálogo qualificado institucional, como é esse que nós propomos. E qualquer outro em relação às ADIs. As ADIs, todas as vezes que a ordem se for chamada a representar a sociedade civil organizada, a ordem não só fará as ADIs, a ordem discutirá em audiências públicas, a ordem chamará a sociedade para organizar, e para isso nós temos uma proposta clara, que é o conselhão, através de todos os órgãos de classe e da própria sociedade civil organizada. Tá certo. A senhora tem 30 segundos para a réplica. Doutor Gideon, o senhor está demonstrando realmente que não conhece a ordem, porque passou por lá numa gestão de 3 anos e está dizendo que essa ordem é omissa. E dessa atual gestão o senhor faz parte. Eu só gostaria de dizer que quem atua, que quem conecta os problemas são as comissões. E que as comissões é que levam ao Conselho, que o Conselho é quem leva ao Conselho Federal e certamente ao Congresso Nacional para a solução dos problemas. É notória a sua dependência política com determinadas facções políticas. O seu tempo terminou. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Então eu reitero aqui a discordância ideológica da doutora Esther, porque entendo que as comissões estaduais, elas são um órgão de assessoramento ao Conselho Estadual. Sou conselheiro federal há 3 anos, e sei a autonomia que a bancada do Conselho Federal tem em seus posicionamentos. E em relação a isso, em relação à dependência, também muito me estranha essa manifestação da doutora Esther, advogada que respeito muito, porque se é alguém entre nós 3 aqui que tem independência econômica em relação aos grupos políticos, sou eu, que nunca tive nenhum emprego público, e não a doutora Esther, que foi subsecretária durante muitos anos nas gestões do atual governador, ou mesmo do colega Dr. Walter Ofucci, que atualmente, ou pelo menos até junho, ainda assessorava juridicamente, firmando como um dos maiores fornecedores do gabinete do deputado Irajá Abreu. O candidato Walter Ofucci pediu direito de resposta, o da senhora está sendo analisado, foi concedido o direito de resposta para o senhor tem 1 minuto para o direito de resposta. O candidato Gedeon Pitaluga tenta me jogar na vala daqueles que têm subserviência a grupos políticos. Todos sabem, a imprensa noticiou, sites especializados deixaram bem claro isso, que o candidato do Palácio ungido era o senhor Gedeon Pitaluga. Nós advogamos para alguns políticos, no meio empresarial, para vários grupos empresariais. A nossa advocacia é livre, nós não temos vergonha de receber apoio de colegas como o conselheiro federal, nosso candidato a conselheiro federal, Solando, o advogado Leandro Finelli. Não nos envergonhamos. Eles estão atuando dentro da consciência deles. Mas nós repetimos, nós não temos nenhuma vinculação com nenhum grupo político. É por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada. O seu direito de resposta, a comissão entendeu que poderia ter sido dado na réplica. Então, por conta disso, não será... Mas com 30 segundos, querida, eu não tenho como fazer uma defesa. Não será concedido. Bom, eles vão analisar novamente diante da argumentação do senhor. Eu continuo insistindo no pedido de resposta. Vou fazer o próximo sorteio. Continuo insistindo, porque só me deram 30 segundos para uma réplica. Eu não tenho como dizer minha argumentação contra essa. Eles vão estar analisando novamente. Dele, deixa eu só continuar o debate. O próximo... Eu gostaria que fosse reanalisado, então, o meu pedido de resposta. O senhor pode fazer pergunta para a candidata Esther ou Gedeon? Qual será primeiro? Eu vou fazer para a candidata Esther. Tá certo. O senhor tem 1 minuto para a pergunta, a partir de agora. Candidata Esther, nós sabemos que a senhora faz parte desse grupo e a senhora mesmo tem colocado claramente que presta serviços à ordem há 25 anos e a atual gestão, né, esse atual grupo político que domina a OAB possui essa gestão há 21 anos. Nós gostaríamos de saber como é que a senhora pretende lidar com a questão da transparência da ordem. A senhora acha que a ordem hoje é transparente? A senhora tem 3 minutos para a resposta. Obrigada pela pergunta, candidato Walter. Eu quero dizer que eu não sou continuismo. A minha gestão não será continuidade da atual gestão. Nós temos na nossa diretoria 100% de pessoas que nunca ocuparam cargo na direção da ordem. E também no nosso conselho, nós temos lá na nossa composição de nossa chapa, 90% de pessoas que também nunca ocuparam nenhum cargo na ordem. Portanto, eu gostaria de deixar bem claro que nós temos muito orgulho de ter o apoio
do atual presidente da Ordem, doutor Epitácio Brandão, advogado de reputação ilibada, muito nos enobrece. O que tem de boas práticas na Ordem, com certeza nós buscaremos o aperfeiçoamento. Vamos procurar aprimorar a instituição, mas nós temos um projeto de gestão própria que nós vamos desenvolver em função da valorização do advogado. Creio que nesse momento nós temos que implementar uma política de valorização voltada à inserção do jovem advogado, buscar um diálogo com a Defensoria Pública, buscarmos um diálogo com todos os órgãos que compõem o sistema de justiça, procurando sempre também uma interlocução com as instituições, as organizações da sociedade civil organizada, sempre buscando a promoção e a defesa dos interesses também da sociedade. Temos que é primordial nós buscarmos uma OAB, uma instituição independente, voltada e despida de qualquer interesse pessoal, despida de qualquer vontade de usar a Ordem como trampolim. Nós temos a Ordem como uma instituição que está acima de qualquer intenção do candidato, está acima de qualquer interesse do candidato. E é essa Ordem que eu venho defender, uma Ordem que vem incluir o jovem advogado, uma Ordem que vem incluir o advogado docente, uma Ordem que venha incluir o advogado público. É essa Ordem que nós queremos, que esteja na defesa intransigente também do interesse da sociedade. É essa Ordem que nós queremos implementar a partir do dia 1º de janeiro. O senhor tem agora 30 minutos para a réplica, contados 30 segundos, desculpa, para a réplica, contados a partir de agora. Com todo respeito à candidata Esther, a pergunta não foi respondida. Nós fizemos essa pergunta porque desde junho o portal transparente, que diga-se, muito deficiente, um portal transparente primário, né, nós criticamos, a imprensa tem criticado o portal Transparência do Governo do Estado, mas o da OAB é pífio, existe somente um balancete. Nós não temos nenhuma conta prestada desde junho, então nós entendemos que essa transparência não existe. A lista que nós pedimos para pleitear, nós não conseguimos ainda obter até hoje. A senhora tem agora 1 minuto para a tréplica. Doutor Walter, o senhor não está querendo enxergar. Está lá não somente o balancete, está lá o demonstrativo das contas, as atas estão todas no portal. E diga-se de passagem, foi implementado nessa atual gestão. Está lá e não se pode dizer que o sistema de transparência é pífio. Está lá, o que se quer comprovar está lá nas despesas, no orçamento, na receita da Ordem, está lá demonstrado. E também as atas que aprovaram exatamente a aplicação daqueles recursos. Tá certo, muito obrigada. O senhor agora tem direito a fazer a pergunta ao candidato Gedeon. O senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta. Conselheiro Federal Gedeon Pitaluga, todos sabemos que o senhor foi eleito no último pleito pela atual situação do cargo de Conselheiro Federal. E continuou durante essa gestão, durante esse período todo e até hoje permanece. Quais os motivos que o levaram a não apoiar a continuidade desse grupo, seja no primeiro momento com o candidato Epitácio, que por problemas pessoais teve que se afastar, e agora com a colega Esther? Você entende que essa gestão não atendeu os interesses? O que aconteceu? O senhor agora tem 3 minutos para a resposta. Agradeço a pergunta, é uma grande oportunidade para tratar também dessa discussão que se tem se replicado nas redes sociais e o que nos mobilizou a poder nos posicionar dentro desse processo eleitoral, nos distanciando desse grupo situacionista que me surpreende até, e aí eu faço essa ressalva, onde eu vejo o doutor Esther falando em ser uma oposição renovada. Ela que, com todo respeito, foi 3 vezes presidente da Caixa de Assistência do Advogado Tocantins, teve o esposo honradamente sendo 2 vezes tesoureiro, inclusive atual tesoureiro da Ordem dos Advogados, o doutor Pompílio, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, mas que está ocupando esse cargo há mais de 6 anos. Além disso, ela citou aqui, eu não poderia deixar de registrar, que a diretoria teria sido 100% renovada na sua proposta. E é onde eu tenho conhecimento, e todos têm conhecimento, que o seu vice-presidente, o Rodrigo Coelho, é conselheiro estadual, inclusive presidente da Comissão de Finanças da Ordem atualmente, e também o doutor Célio Moura, também é conselheiro estadual da Ordem. Então não há renovação, muito menos renovação em 100%. Mas justificando o posicionamento, falando objetivamente a resposta do doutor Walter.
foi exatamente nesse contexto que nos posicionamos, porque entendemos que a Ordem dos Advogados do Brasil tem que evoluir, tem que avançar, e avançar muito mais. Nós temos o maior respeito por todos que passaram durante todos esses anos, cada um deu a sua contribuição, mas novas perspectivas são necessárias. Por exemplo, citou-se aqui transparência. A transparência de 26, de 21 anos ou de 10 anos atrás não é a mesma transparência que se exige atualmente. A transparência que se exige atualmente é online, é muito mais ampla do que aquela que se aplica no site da OAB. E também faço uma outra ressalva à manifestação do Dr. Esther, que esse formato que está aí está ultrapassado, mas ele não foi dessa gestão. Esse formato de prestação de contas foi da gestão anterior do Dr. Hercílio Bezerra, que aplicou esse demonstrativo em formato de balancete, demonstrando, por incrível que pareça, mesmo depois de tanto tempo na ordem, ainda tem dificuldade de conhecer toda a sistemática administrativa da entidade. Mas, respondendo, voltando à resposta objetiva em relação à motivação, a motivação foi essa, é entender que nós temos que avançar muito, avançar em transparência, avançar em gestão moderna, dar uma nova perspectiva, tanto de alternância administrativa, mas política institucional, avançar num debate qualificado para a ordem, já que nesses últimos 3 anos faltou um debate qualificado com várias instituições e perdemos muito com isso. O Tribunal de Justiça, por exemplo, atualmente está discutindo o Código de Organização Judiciária sem a participação da OAB. Recentemente, regulamentamos a audiência de custódia sem a presença do advogado e assinado pela atual diretoria e não observando que o advogado estava sendo prescindível no ato judicial. Então, por tudo isso, é que colocamos esse novo projeto para a advocacia. Muito obrigada pela sua participação. O senhor tem 30 segundos para a réplica. Me parece que essa discordância, com o devido respeito, ela não é tão clara. Porque nós, vejamos bem, se a crítica existe em relação à evolução, o seu candidato a vice-presidente é o Dr. Marcelo Wallace, presidente da CAATO. O seu conselheiro federal, talvez um decano dentro das gestões do AB, é o Dr. Hercílio Bezerra, que o senhor acaba de defender, alegando, e isso é uma realidade, também foi ele que implantou esse portal Transparência, que me perdoa, doutor Esther, foi ele que implantou esse portal Transparência, na minha opinião, de faz de conta, que é um mero balancete que nós não temos acesso. Hoje em dia, os meios digitais permitem que nós tenhamos acesso direto. Então, não concordamos. Seu tempo acabou, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Eu reitero, dentro desse contexto de muito respeito a todos aqueles diretores, conselheiros e presidentes que contribuíram com a Ordem dos Advogados do Brasil, entendemos que temos que evoluir. E essa evolução é necessária, esse dinamismo é necessário, novas perspectivas têm que vir. Não vou aqui, de forma alguma, desprezar a qualidade e o trabalho que foi feito pelos ex-conselheiros federais que me antecederam e daqueles que vão me suceder no Conselho Federal da Ordem. Sei que dei minha contribuição no Conselho Federal da melhor forma possível. Sei que outros irão contribuir da melhor forma possível, mas que temos que avançar na representatividade, em termos de qualidade representativa. Dr. Hercílio Bezerra, que aqui foi citado, teve o apoio do Dr. Walter, como teve o apoio do Dr. Esther em todas as suas candidaturas. Hoje ele optou por esse projeto de renovação qualificada que eu tenho a honra de representar. E eu recebo o apoio dele de todos os outros conselheiros federais e ex-conselheiros federais, com muita honra, e tenho certeza que vamos avançar essa representação. Bom, o próximo a perguntar, só por uma questão de transparência, é o senhor, candidato Gedeon. Para quem o senhor pergunta primeiro? Para o doutor Walter Ufuji. O senhor tem 1 minuto para a pergunta a partir de agora. Doutor Walter, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, até dentro do princípio da razoável duração do programa. O que o senhor acha do programa Saúde Mais 10 do Conselho Federal e como o senhor pensa em replicá-lo ou não aqui no nosso estado? O senhor tem 3 minutos para a resposta, contados a partir de agora. Eu não conheço a questão, detalhes do programa Saúde Mais 10. Evidentemente, eu não estava no Conselho Federal, eu não estou na atual gestão. Nós temos a consciência, e nós deixamos isso bem claro, que nós somos um grupo novo que está chegando para inovar, para fazer a entidade assumir o seu papel de protagonista. Mas eu imagino, se a questão do Saúde Mais 10 for relacionada à qualidade de vida do advogado, mais do que ninguém, o nosso grupo está habilitado para discutir essa questão. O meu próprio exemplo de vida pessoal, ele é minha história de vida como atleta, eu sou triatleta, eu participo de maratonas aquáticas, né? Eu tenho uma vida voltada para o esporte. Eu acho que a questão da qualidade de vida da saúde, se for esse o tema, é um tema
detalhado mesmo, eu acredito que nós estamos mais do que ninguém habilitados. Tanto é que essa corrida do advogado, no formato que está hoje aí, eu fiz uma contribuição na época da gestão do presidente, então, presidente Dr. Ercílio Bezerra. O senhor tem agora 30 segundos para a tréplica. Eu fiz essa pergunta exatamente para demonstrar, ressaltar o que nós estamos propondo para a advocacia tocantinense. É exatamente uma representação qualificada. Com todo o respeito ao Dr. Walter, o programa Saúde Mais 10, que foi amplamente noticiado em todo o Brasil, não se trata da qualidade de vida diretamente do advogado, do cidadão. Trata-se de um projeto de lei capitaneado pelo Conselho Federal da Ordem, suas seccionais, o Conselho Regional de Medicina e o Conselho... Candidato, o seu tempo acabou. Nacional Desculpe, o senhor agora tem 1 minuto para a tréplica. A tentativa do colega Gedon é bem clara. Nós estamos chegando agora, né, nós estamos disputando o primeiro pleito. Esse grupo realmente é um grupo novo. Nós vamos aprender o que é Saúde Mais 10, mas nós vamos aprender também que a advocacia se faz com ética, gestão se faz com transparência, né, com propostas sérias, propostas exequíveis. Então, essa nova concepção para a ordem dos advogados que nós estamos trazendo. Nós estamos trazendo essa nova cultura. Não são detalhes, filigranas técnicas, programinhas de quem estava... O senhor deve saber mesmo, o senhor tem que saber que o senhor é conselheiro federal e se candidatou e tem que estar preparado para responder essas perguntas, essas filigranas, que na minha opinião é filigrana, nós temos problemas maiores. Nós temos uma questão, uma discussão, como bem colocou minha colega Esther, que eu também concordo, uma questão que existe candidaturas que estão ligadas a grupos partidários do Estado. E aí, como é que nós vamos fazer para atuar, para ter o protagonismo, para a gente exercer o nosso munus público? Essa é a discussão, Paulo. O seu tempo acabou. Muito obrigado, candidato. Candidato Gedon, agora é sua vez de fazer a pergunta à candidata Esther. O senhor tem 1 minuto. Doutora Esther, a gestão a qual a senhora pertence tem o apoio, como a senhora bem disse, do presidente Epitácio Brandão e também, logicamente, do seu esposo, atual tesoureiro da Ordem, doutor Pompílio. E ela foi recebida na mão do antecessor com receita, pelo menos é assim que a prestação de contas nos apresenta. E atualmente, segundo a última prestação de contas, inclusive apresentada pelo seu candidato a vice-presidente, a Ordem tem uma dívida de quase R$1 milhão, já apresentada nessa última sessão. Como a senhora acha que conseguirá reverter esse quadro financeiro da Ordem que a atual gestão tem enfrentado? A senhora agora tem 3 minutos para a resposta. Doutor Gideon, o senhor está tão distante da Ordem, embora seja conselheiro federal, que demonstra total desconhecimento das contas da OAB. Na verdade, o senhor não esteve presente na penúltima sessão do Conselho, onde ficou demonstrado, na presença do seu candidato a conselheiro federal, que ele deixou uma dívida de R$506 mil nos cofres da Ordem, que foram pagos toda essa dívida já na atual gestão. Ele estava presente na Ordem e lá ele não se defendeu e nem disse que era mentira. Nós temos que ser transparente, nós temos que ser verdadeiro e não é com enganação que nós vamos chegar à presidência da Ordem. Na verdade, o que eu tenho a lhe dizer é que eu não tenho nenhuma dificuldade de falar a respeito de contas da OAB, até porque na minha gestão eu vou implantar um sistema de transparência. Se não tiver bom, será ampliado. O que tiver bom vai ser melhorado. O que não está certo vai ser consertado. Nós temos que ter transparência. O senhor desconhece totalmente a vida da instituição da qual o senhor pertence. Na verdade, doutor Gideon, o senhor está, durante 3 anos como conselheiro federal, fazendo um verdadeiro desserviço aos advogados do Estado. O senhor não teve sequer a capacidade de manter o repasse da folha de pagamento, que era um compromisso institucional do Conselho Federal com todas as seccionais da região norte durante 20 anos. O senhor entrou e fez esse desserviço contra a Ordem. Aí a Ordem realmente teve dificuldade. Porque na gestão do conselheiro que está te apoiando, o conselheiro federal, que é candidato na sua chapa, ele tinha o pagamento de 100% da folha de pessoal pelo Conselho Federal. O que é que o senhor fez? O senhor fez um desserviço.
O senhor impediu que esses recursos viessem. E depois ainda fica pregando que trouxe 9 milhões de reais para o Conselho. Inclusive colocando nessa conta o repasse que é feito da seccional para o Conselho Federal e não vice-versa. O senhor tenta inverter as coisas, demonstrando que o senhor realmente precisa amadurecer o seu projeto político para ser presidente da OAB. O senhor tem agora 30 segundos para a réplica. Tratar desse assunto de uma forma bem objetiva, como ele merece. O Conselho Federal da Ordem, conforme o documento aqui apresentado, ele transferiu R$ 2.804.000 de folha de pagamento nesses últimos 3 anos. Esse documento da própria seccional da sua contadoria. Além de repasse de R$ 1.600.000 do FIDA para os clubes de Araguaína, Palmas e Gurupi, órgão que eu faço parte. Além de ter venda de imóveis, então dinheiro não faltou para a seccional nesses últimos 3 anos, faltou gestão. O seu tempo acabou, a senhora tem agora 1 minuto para a tréplica. Doutor Gideon, FIDA é Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados. O senhor tinha mais, era muita obrigação mesmo de trazer recurso de lá do FIDA para ser aplicado. E o senhor sabe que vieram os recursos e onde foram aplicados. Inclusive o senhor esteve presente em todas as inaugurações dizendo que o senhor tinha contribuído para trazer esse FIDA, quando se sabe, na verdade, que esse projeto, para poder sair essa verba, não teve sequer uma atuação sua, porque veio o presidente aqui dentro da Ordem dos Advogados e autorizou, inclusive ainda disse, doutor Marcos Vinícius, na ocasião que passou na Ordem, que estava se pedindo pouco. Então, o senhor, como conselheiro federal, o senhor tinha que simplesmente ter triplicado esses 2 milhões que o senhor está dizendo aí que vieram para cá. Simplesmente hoje, a Ordem, se a Ordem estiver passando por algum arroxo financeiro, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que doutor Gideon Pitaluga é o culpado. Nós vamos agora para o intervalo comercial. Os direitos de resposta estão sendo analisados. No próximo bloco, a gente dá os direitos se eles forem aprovados e também dá 2 minutos para a consideração final de cada candidato. Não saia daí, o programa Sem Disfarce volta já. Estamos de volta, o programa Sem Disfarce, que hoje é um debate com os candidatos à presidência da OAB. No bloco passado, a candidata Estéreo e o candidato Gedeon pediram direito de resposta. A nossa comissão entendeu que vai conceder esse direito de resposta. Candidata Estéreo, a senhora tem 1 minuto para o direito de resposta. Eu gostaria de deixar claro aos advogados do Estado que eu não tenho dependência nem econômica, nem política com quem quer que seja que esteja ocupando o cargo em governo de Estado. Eu não sou sócia do secretário da Casa Civil. Meu amigo, nós trabalhamos juntos quando começou o Estado do Tocantins, em 1988. Tivemos, sim, parceria, mas hoje ela não existe mais. Não tenho dependência política de ninguém, diferentemente do candidato Gideon, que todos sabem a ligação política que ele tem, não somente familiar, como também partidária. Muito obrigada. Candidato Gedeon, o senhor tem agora 1 minuto para direito de resposta. Eu, dentro de um contexto de razoabilidade, vou abrir mão do direito de resposta, mas eu não tenho filiação partidária, ao contrário do que a doutora Esther alegou. Nunca fui filiado a nenhum partido. Mas, independente disso, eu pedi o direito de resposta para poder esclarecer. Fui e sou o único tocantinense que teve a honra de participar do Comitê Gestor do Fundo de Integração e Desenvolvimento da Advocacia, realmente, e nunca na história da gestão ou da OAB Tocantins se veio tanto dinheiro do Conselho Federal como se veio dessa vez. A folha de pagamento foi custeada mesmo num período de crise nacional e mundial, com inadimplência recorde em todo o Brasil. Veio dinheiro para os clubes, para manutenção, só que o dinheiro não foi suficiente, exatamente porque foi investido em museu em Miracema, foi investido em bares dos rubis deficitários, foi investido em carros luxuosos para a atual diretoria. Isso tudo, na verdade, comprometeu a gestão desse recurso. O que faltou foi gestão. E, na verdade, eu entendo... Candidato, seu tempo acabou. Desculpa. Muito obrigada. Agora nós vamos fazer o sorteio. Cada um terá 2 minutos para as considerações finais. Walter Ofuji é o primeiro. 2 minutos a partir de agora. Gostaria de agradecer, a oportunidade de nós debatermos aqui a nossa entidade, uma entidade pujante que precisa retomar o seu protagonismo. Eu acredito que para
para a população, para o jurisdicionado e para o cidadão em geral, ficou bem claro, e para o advogado também. Essa eleição que vocês vão acompanhar agora e vão poder, os advogados principalmente, vão poder votar no dia 25 de novembro próximo, ela é praticamente um plebiscito. Vocês podem entender ela como um plebiscito, porque existe atualmente um grupo de oposição que quer alternar e mudar radicalmente o estado das coisas. E hoje nós temos dois grupos que também disputam essa eleição, como eles mesmos falam, com essa experiência que eles possuem de 21 anos, conhecendo o Saúde 10, conhecendo detalhes e filigranas da advocacia, mas nós estamos vindo para mudar, são conceitos, são coisas maiores, é protagonismo, é fazer o advogado ser valorizado e o advogado atuar em prol da sociedade, cumprir o seu munus público. Nós queremos na área administrativa trazer a transparência sim, com um portal sério. Se nós lograrmos êxito, e vamos lograr êxito no dia 25, nós vamos sim cair para dentro dessa ordem dos advogados do Brasil, fazer uma auditoria e procurar uma consultoria para uma melhor gestão sim. Chega de bailes deficitários, né? Chega de falta de priorização de gastos. Se gastou no último baile do Rubi 120 mil reais no da capital, o de Gurupi deu lucro. Quantos computadores nós não compraríamos para nós estarmos lá no interior exercendo nossa atividade? São essas grandes discussões que nós vamos trazer. E o conceito, e principalmente a questão do conceito. Nós estamos defendendo a falta do personalismo dentro do AB. Nós, inclusive, é uma promessa nossa de campanha, nós não mais nos candidataremos a cargo de reeleição na presidência. Nós temos isso muito claro, são valores muito claros. E com essa nós vamos pedir o seu voto. Tá certo, muito obrigado. Próximo candidato, Gedeon Pitaluga, o senhor tem 2 minutos a partir de agora para as considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo novamente a iniciativa do programa. Acredito que aqui foi dito de uma eleição plebiscitária. Eu não concordo porque entendo que aqui há uma eleição ideológica. Há um grupo que tem um sistema representativo que já se esgotou e por isso toda essa discussão e que já demonstrou nos últimos 3 anos que tem uma baixa qualidade representativa. Temos um grupo que tem pouco conhecimento do sistema OAB e essa experiência vai ser muito cara, a falta de experiência, à advocacia tocantinense, principalmente num momento tão difícil como ela tem enfrentado no âmbito institucional, político e administrativo. E há um outro grupo formado de pessoas experientes, com uma conotação de renovação, onde ele busca apresentar para a advocacia tocantinense um projeto de renovação, um projeto moderno de gestão, um projeto de transparência, um projeto onde a advocacia tocantinense volta a ser digna e possa ter uma estrutura que fortaleça o nosso exercício profissional, que tenha um diálogo qualificado com as instituições, onde se busca o fortalecimento através de um diálogo qualificado com os poderes e a classe política, onde ao final e sobretudo o advogado seja protagonista, o advogado seja forte, o advogado seja um órgão respeitado dentro da sociedade tocantinense, como ele deveria ser. É esse o propósito, é esse o projeto que nos move e é essa luta que nós estamos apresentando como opção de representatividade para a advocacia tocantinense. Sobretudo, tendo um contexto ideológico, porque ao final e sobretudo, a OAB é para todos nós. Vote 30 e é esse o pedido que eu faço a cada advogado tocantinense. Muito obrigada, candidato. Apenas para transparência. Esther, a senhora tem agora 2 minutos para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter vindo aqui apresentar as nossas propostas e dizer à advogada e ao advogado do Estado do Tocantins que nós estamos nessa candidatura porque entendemos que a ordem trabalha em 2 revés. O primeiro é a defesa e interesse da classe, dos advogados. E o segundo é que nós somos a porta-voz do cidadão. A ordem tem que ser independente, manter a sua independência. Com certeza, eu tenho que, esse é o momento que o advogado e a advogada devem fazer uma análise dos candidatos. Ver realmente quem já fez alguma coisa pela ordem, quem tem uma história de folha corrida com a ordem, quem já contribuiu de uma certa forma, mesmo estando no poder com a OAB. Eu gostaria de dizer que analisem a vida dos candidatos, veem quem realmente é ficha limpa. Isso tem que ser analisado. Isso tem suma importância num momento como esse. E certamente,
vocês vão optar por aquele que tem melhores propostas, voltado à valorização da advocacia, voltado ao verdadeiro protagonismo da mulher advogada, voltado à inserção do jovem advogado que tem muita dificuldade de entrar e permanecer no mercado de trabalho. Fazendo essa análise, com certeza vocês escolherão a chapa Somos Mais Ordem, número 10, no dia 25 de novembro. Muito obrigada. Obrigada. O programa Sem Disfarce fica por aqui. Desejo boa sorte aos candidatos Walter, Esther e Gedeon. E obrigada pela presença de vocês. Até a semana que vem. Obrigada.